Bom dia, 5 de dezembro, sexta-feira. Espero que você esteja bem e a sua família também. Vamos dar uma lidinha hoje no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Tem muita coisa interessante no livro de Miqueias aqui, e eu quero destacar algumas coisas no capítulo 6. Dia desses eu falei sobre o Balaão e o burro que falou e tal. E aqui no livro de Miqueias, no 6, né? Ele faz menção aqui ao meu povo. Lembre-se do que Balac, rei de Moab, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. É interessante as citações aqui que eles fazem, né? Aquele link da Bíblia que eu falo sempre para vocês. Pega daqui, joga ali e tal, o que faz sentido, né? Você vai fazendo a interpretação sistemática. E ele fala aqui, né? Que o povo estava fazendo o que era errado. Mais ou menos o que é hoje. Tanto que lá na frente, olha, fala assim: não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade, medida falsificada, que é maldita, lá no 6:10, né? E vai indo assim, a respeito da transgressão dos chefes e tal, dos líderes, e é o que acontece isso. Ele fala assim: vocês arrancam a pele do meu povo. E infelizmente é isso que acontece hoje. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês, veja que legal. A gente sempre fala da simplicidade do Evangelho e da dificuldade de você cumprir as coisas que Jesus falou, por exemplo, no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7, né? Eu sempre falo para vocês. Mas olha aqui, ele faz as perguntas que eu deveria comparecer na presença de Deus levando bezerros de 1 ano, no 6. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? E aí ele responde assim: ele mostrou a você, ó homem, isso lá no 8, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Gente, veja, vamos pensar na utilidade desses nossos estudinhos aqui. Então, a gente, quase todo mundo tem temor de Deus, tá? Quase todo mundo, porque nós nascemos num país que tinha religião oficial, né? Daí se diz laico, mas tinha religião oficial, que era o catolicismo. Então todo mundo tem essa vertente, todo mundo foi a uma missa e tal. Mas a gente não conhecia a Deus. Se você não se relaciona com a palavra de Deus, você não lê a Bíblia, você não conhece Deus, você não sabe o que Ele quer e o que Ele não quer. Aí você fica assim, sujeito à opinião de um padre e assim torcendo para que seja um padre idôneo. Vocês podem ver hoje nós temos padres de direita que defendem capitalismo, temos padres de esquerda que defendem socialismo, se matam dentro da igreja. Vocês veem, nem com o Papa eles estão concordando mais hoje em dia, né? Sem contar os papas que eram pedófilos, os papas dinheiristas, os papas que tinham mulheres e tudo mais. Aí modernizou-se o negócio por causa desses desmandos e por causa do pessoal que ia na igreja católica e a gente via que levantavam a mão lá e faziam tudo errado. Quando começaram a mostrar a Bíblia para nós, muitos se tornaram protestantes. E aí, o que aconteceu? A gente ouvia lá pelo ano 2000 o que um pastor falava a respeito da Bíblia, e dizia: nossa, que legal. Nós procurava na Bíblia, você mesmo olhava, tirava outras conclusões, para passar um tempo na frente e você vê que a maioria dos pastores que você ouve falar aí são ligados com dinheiro, se matam, não cumprem aquilo que falam, tá? Então, zero para esse povo, né? Ninguém vai salvar você, nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, mas Jesus Cristo. Então, você tendo essa consciência, essa inteligência, a ler a Bíblia, tá? Eu já falei para vocês, não adianta nada deixar a Bíblia aberta lá com o Salmo 91 estampado, se você mesmo não leu o Salmo 91, porque o poder que o Salmo 91 tem é a palavra daquele que está lendo, o coração daquele que está lendo,
e o Deus daquele que está lendo. Tipo assim, quando um cara vai expulsar o demônio de uma pessoa que está possessa, ele diz assim, você vai sair em nome de Jesus. Porque se eu disser assim, você sai porque eu estou mandando, você sai porque o Marco está mandando, ou Dominus, Dominus, Dominus vai sair, não funciona. Tá? A única coisa que funciona no caso de exorcismo é assim, você vai sair em nome de Jesus. Daí eles submetem, por quê? Porque está escrito isso, que todo joelho vai se dobrar ao nome de Jesus no céu, na terra e embaixo da terra. Por isso que na expulsão demoníaca, você manda o demônio sair em nome de Jesus, ele sai. Por quê? Porque em nome de Jesus ele tem que sair. Tá? Mas pelo nome da gente, não. Lembre também da história que eu contei lá. Estou devendo para vocês, está no livro de Atos, não me lembro o capítulo, né? Os exorcistas ambulantes, judeus lá religiosos, que chegaram para o endemoniado e falaram assim, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo serve. E o sujeito olhou para ele, eram 7, né? Olhou para ele assim e falou assim, nós conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas vocês não. E deu um cacete nos caras, soltou eles de cueca pelo caminho. E é assim que funciona. Mas, então, voltando ao assunto aqui, a partir do momento que você começa, que você toma essa decisão de ler um capítulo da Bíblia por dia, de buscar entender o que Deus quer, tem algumas coisas que são mais difíceis, mas tem umas que são muito óbvias, né? Por exemplo, aqui, ó. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Quem que anda humildemente com o seu Deus? Quem se submete a Deus. Quem diz assim, eu vou procurar saber o que Deus quer de mim e eu vou fazer. Ah, mas a sociedade diz outra coisa, eu aprendi outro negócio e eu não quero fazer isso. Tudo bem, mas Deus falou que é para fazer, eu vou fazer. Tá? Esse é o que anda humildemente com o seu Deus. Né? Com o seu Deus, porque você sabe que existem muitos deuses com D minúsculo no mundo inteiro e as pessoas estão servindo a eles, né? Às vezes conscientemente, às vezes não. Às vezes até pensando que estão servindo ao Deus da Bíblia, né? Mas estão, na verdade, fazendo a vontade do Deus com D minúsculo. Contei para vocês a história do Dagon, né? Que era o Deus com cabeça de peixe. Não, mas eu ia falar do Moloque. Moloque era um deus cananeu lá, que era tipo um bocão de sapo, assim, que eles faziam um forno, assim, aquele troço lá, e daí, por causa da imoralidade, eles jogavam os bebês lá, eles faziam um sacrifício. Era exigido sangue inocente, como o aborto que eles querem legalizar para estar fazendo a torto direito aí, né? Aquele sangue inocente é exigido por esses demônios nos sacrifícios. Era o Moloque. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver Moloque. É uma entidade cananeia lá, bem bizarra. Mas vamos voltar aqui. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça de Deus, gente. A justiça dos homens pode ou não coincidir com a de Deus. Já falei para você que no tempo dos nazistas, eles positivaram na lei que tinha que matar judeu. Pronto, era a defesa deles. Aí tem que cumprir a lei. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não cumprimos nem a lei. Os tribunais hoje eles interpretam lá e dizem, ah não, isso aqui constitucionalmente é assim, sabe? E nós estamos nas unhas desses caras aí, tá? Eles não cumprem nem a lei, quanto mais o resto das coisas. Mas a justiça de Deus é diferente, né? Ela é mais simples, difícil de cumprir, mais simples de entender, né? Ame a fidelidade, aquele que é fiel primeiro a Deus, aos seus familiares, aos seus amigos, todo mundo, né? Tão difícil hoje em dia. E ande humildemente com o seu Deus. Anda com o seu Deus, quem conhece, porque é com o seu Deus, não diz humildemente com Deus, humildemente com o seu Deus, porque cada um de nós tem um Deus. Pode ser que o seu Deus seja o mesmo que o meu, tá? Pode ser. Pode ser que muitos de nós temos o mesmo Deus, que é o Deus da Bíblia, mas pode ser que muitos de nós estejamos obedecendo e seguindo e dando a nossa devoção a outros deuses, que não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, né? Vão exigir o seu pagamento no final. Porque vocês sabem, né, que Satanás sempre barganhou desde o começo. E aí vocês veem, né, alguma similaridade de algumas igrejas, algumas religiões, quando exigem que você leve alguma coisa para receber. Vocês sabem muito bem quem que faz isso, que leva galinha preta, que não sei o que tem que levar a pinga, o dinheiro, sabe? Porque sempre é uma relação de troca. Quando se envolve Satanás é uma relação de troca. Quando você envolve a Deus, não existe essa relação de troca, até porque você não vai ganhar tudo o que você pede. Você vai ganhar o que você pede se for da vontade do Senhor, né? E se for fazer bem para você. Tá? O que cumpre a nós
é isso aqui, tá? O que é bom. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. 3 coisas que já são difíceis de fazer, né, numa Bíblia inteira. Mas a gente segue tentando, como eu digo, a cada dia, né? Leia o livro de Miqueias, é bem legal aqui. Você, quando for ler a Bíblia, para você entender um livro, você faz assim, pesquisa na internet, todo mundo tem internet hoje, você pesquisa assim, o profeta, né, tipo Miqueias, o profeta lá, ano em que ele viveu, porque quando isso é importante, você vê assim, que ano que ele viveu, nossa, lá 600 anos de Cristo, 500 anos de Cristo, sei lá, uma coisa assim, 300 anos de Cristo, né, 400 anos de Cristo, você vai vendo nessa cronologia, você tem uma ideia do que eram as coisas, né? Quando o cara falou assim, que nem eu disse ontem, luz para o meu caminho, você sabe que no deserto não tinha luz elétrica, nem lampião não tinha, né? Então era uma coisa assim, formidável. A segunda coisa, diz muito a respeito da vida dele, né? E também do que acontecia, porque às vezes o cara estava numa região desértica, às vezes estava numa selva e tal, mas o lugar onde ele atuou é importante você saber. E por fim, você pesquisa o que a mensagem quer dizer. Em algum lugar você vai achar alguma coisa idônea lá. Agora, o que vai valer mesmo é quando você começa a ler a Bíblia assim com habitualidade e Deus começa a te mostrar algumas coisas. A Bíblia começa a fazer sentido para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, as coisas assim. E você começa a aplicar ela de uma forma subjetiva. Aí é legal, porque é o Espírito Santo que está falando no seu coração. Tenha uma boa sexta-feira. Que Deus te abençoe muito e a tua casa.